Hoje é Dia das Mulheres, eu acabei de me separar do meu marido por causa do Dia das Mulheres. Ai, mas por que ele não te fez surpresa? Não. Quem dera fosse isso. Na verdade, é por conta do Dia das Mulheres, mas a surpresa que eu tive foi outra. Gente, essa história acabou de acontecer com uma amiga minha, ela me ligou pra me contar, e tá eu e ela pretérita, desacreditada, eu vim contar pra vocês. Então, meninas, tem um mês que eu me casei de papel passado com o Jurandir. Eu já devia estranhar porque foi tudo muito rápido, sabe? Eu tava namorando com ele, tinha um ano só. Gente, um ano pra você já casar de papel passado na igreja, isso é muito rápido. Eu achei muito rápido. Com 6 meses ele me pediu em casamento, com um ano a gente já tava planejando tudo. Eu falei, pronto, achei o homem da minha vida, que era um homem de atitude, tava completamente apaixonado por mim. Não era isso não, meu amor. Em um ano, eu nunca tive problema com esse homem. Nunca tive problema com esse homem. Mas também a família dele morava longe, ele era meio sozinho aqui por onde a gente morava. Eu não sabia muito assim do passado dele, ele não falava que não gostava de falar do passado, que agora era olhar pra frente, que o olhar é sempre pra frente, me metia dessas. Então assim, falava com a família dele por chamada de vídeo, ainda não tive oportunidade de conhecer, porque, né, morava em outro estado. Era assim, foi um ano bem tranquilo. E eu só conheci a família dele quando a gente realmente se casou, porque aí veio, né, os parentes dele pra poder casar, não sei o quê. Eu sei que eu me casei com ele e nós fomos curtir a nossa lua de mel. Voltamos da lua de mel tem mais ou menos umas 2 semanas. E tava tudo ótimo, eu tinha o meu próprio apartamento, ele veio morar comigo, a gente resolveu tudo bonitinho, ele alugou o apartamento dele porque ele também tinha um apartamento e era 0 problemas. Eu não sabia de nada, gente, nem de ex, nem de namorada, nem de nada. Aí me veio, gente, veio a minha surpresa, sabe? Por quê? Dia das Mulheres hoje. Quando foi ontem, eu falei pra ele, falei, Loveres, o que a gente vai fazer Dia das Mulheres amanhã, não sei o quê, contando que eu ia acordar com rosas, com bombom, com não sei o quê, porque ele era todo romântico, né? Aí ele foi, pegou e virou na minha cara e falou assim, amor, amanhã eu tenho um compromisso. Eu falei, compromisso? Ele pô, domingo, ele não trabalha, nem eu, Dia das Mulheres. Não vai me levar pra jantar, amor? Pra tomar um café da manhã, um pão com ovo? Nada. Eu falei, mas como assim? Que compromisso que você vai ter? Ele falou, amor, não posso te falar, não sei o que, amanhã eu tenho um compromisso. Eu não vou poder passar o dia com você, porque amanhã é muito importante. Aí, o que eu achei? Ele tá de brinques com a minha cara pra poder me estressar. Amanhã eu vou acordar com várias surpresas, né? Não falei nada. Fingi que ele tava falando pra me irritar, porque eu de verdade eu acreditei que era isso. Quando eu acordei, ele não estava em casa. Ele não estava em casa. Eu acordei de manhã, eu falei, foi comprar minha surpresa, né? Ai, vou até voltar, fingir que eu voltei a dormir. Tá bom, passou um tempo, me entra o Jurandir no quarto com um buquê de rosas enorme e uma caixa. Eu falei, viu, gente? Ele tava brincando, era pra mim e tal. E aí ele entrou desesperado no quarto. Eu falei assim, né, pra mim, eu meio que, fingi que eu tava acordando ele. Você sabe onde tá aquela minha calça preta, que não sei o quê? Acabei de manchar essa daqui, eu preciso da minha calça preta. Eu falei, eu falei, ai, amor, pô, como assim? O que foi? Ele falou, não, porque eu saí pra poder comprar isso daqui e acabei manchando a minha calça preta, não vou poder ir pro meu compromisso, eu preciso trocar pela minha outra calça preta. Você viu, não tô achando, você sabe onde tá? Já fui na corda, já voltei, não tô achando, eu tô com pressa. Olha o estado da minha calça. Eu juro pra vocês que eu não tava entendendo, porque era Dia das Mulheres, ele tava com um buquê de rosa na mão, uma caixa que provavelmente tinha um presente. E ele não tava me acordando pra me dar o presente? Que é isso? Aí eu falei, amor, acho que já tá na hora de você parar de brincar, né? Tipo, poxa, já foi surpresa, já entendi. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, mas eu não tô brincando, do que você tá falando? Cadê a calça? Eu tô com pressa. Aí eu falei assim, a calça tá dentro do guarda-roupa. Eu lavei ela ontem, você tá indo aonde? Aí eu já comecei porque eu entendi que ele não tava brincando. Eu falei, você levantei, tirei da razão pra você tá indo aonde? Com essa buquê de flor, essa caixa, sua mãe nem aqui mora, pra você levar pra ela. Que você tá indo pra onde? Isso aí não é pra mim, não? Ele, não é pra você. Eu falei pra você que eu tinha um compromisso, isso aqui é pra pessoa do meu compromisso. Ali eu comecei a surtar. Eu falei, vem cá, eu tô entendendo direito? Você tá indo entregar presente, buquê de flor pra uma mulher, no Dia das Mulheres, e pra sua mulher você tá dizendo que tem um compromisso. E aí ele falou, olha, eu não tenho tempo pra poder conversar com você sobre, mas eu vou te dar uma resumida bem básica. Depois, se você quiser, mais tarde a gente conversa. Se você quiser mais tarde, dá até pra gente sair pra comer alguma coisa, mas eu devo voltar um pouco mais tarde. Eu tenho uma ex. Ele tem uma ex. Ex essa que eu imaginava que ele tinha uma ex, né? As pessoas não, né? Não é possível que ele foi solteiro o resto da vida dele, até porque ele tinha 35 anos, né? Então, eu imaginei que ele fosse solteiro. Ele falou, eu tenho uma ex, qual eu fiz uma promessa pra ela, porque a mãe dela faleceu no Dia das Mulheres, e a minha promessa é que todos os anos eu passaria Dia das Mulheres com ela e faria o possível para que o Dia das Mulheres dela fosse o melhor possível, né?
decorrer da situação, porque a mãe dela faleceu. E assim, ela é uma pessoa muito importante pra mim. Eu não posso deixar de cumprir a minha promessa. Eu já estou atrasada. Atrasada, hoje não é um dia bom pra ela, não começa bem. Gente, na hora que eu olhei assim, meus pêsames pela ex dele que perdeu a mãe, sinto muito, né? A gente tem empatia. Mas amor, o que eu tenho a ver com isso? A partir do momento que ele casou comigo, a prioridade tem que ser eu. Eu falei, então você tá me dizendo que a prioridade do Dia das Mulheres é a sua ex? Porque aconteceu uma fatalidade. Que ex é essa que você nunca nem falou dessa ex? Ele falou, não, mas eu tenho um contato diariamente com ela. Ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha história. E aí ele me contou que morava com essa mulher durante 5 anos, mas eles não se casaram. Morava com ela durante 5 anos, terminaram porque não estavam se dando bem, mas que ela sempre fez parte da vida dele. Aí sabe o que acontece? Eu era saudável. Nunca olhei o telefone dele, nunca procurei saber. Era uma pessoa que confiava nele. Ele mantinha contato com a ex, via a ex, tomava café com a ex, vivia saindo com a ex, porque segundo ele, era uma pessoa muito importante que fazia parte da vida dele e estava sempre constantemente na vida dele. E que ele não ia abrir mão de, no Dia das Mulheres, ir lá para poder cumprir com a promessa dele, porque ele faria isso pelo resto da vida dele. A gente começou a discutir, eu comecei a perguntar pra ele por que ele casou comigo. Ele falou que me conheceu, que gostou de mim, mas que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu falei que se ele fosse, e que se ele continuasse, ainda fui boazinha, se ele continuasse mantendo contato com a ex dele, eu não queria mais ficar com ele. E aí ele falou pra mim que sempre manteve contato com ela, que durante o nosso relacionamento, 1 ano de relacionamento, ele sempre saía com ela, fazia as coisas com ela, e que achou que isso não era um problema porque eu nunca perguntei, porque eu não sabia que tinha uma ex que era tão prioridade assim. Eu falei que não ia aceitar, ele falou que era um problema meu. Gente, eu queria saber como que isso aconteceu. Eu tinha acabado de casar com o macho na igreja, papel passado. Tinha voltado a lua de mel. Como que a pessoa vira desse jeito? É porque eu não morava com ele. Então, quando você mora com a pessoa, você começa a descobrir as coisas. Antes eu não morava com ele porque eu não admitia, né? Ele ia na minha casa? Ia, mas se a gente namorava, a gente só namorava. Ele virou as minhas costas, eu falando que se ele fosse e a gente ia terminar, ele virou as costas e foi. Tá lá na casa da ex. Eu já peguei todas as roupas dele, já botei fogo, tudo. Não tem nada pra ele poder buscar aqui. Tudo que era dele, eu fiz um fogueirão lá no meu quintal. E tô indo sair com as minhas amigas. Solteira, vou pedir anulação do casamento. E é isso, gente. Foi assim, meu Dia das Mulheres. Amém. Hoje é o meu aniversário de 15 anos e eu recebi uma carta da minha mãe me contando e me explicando o porquê ela fez o meu pai ir de arrasta. Eu queria muito que o meu aniversário fosse uma data feliz, mas ele, antes de começar, ele já estava péssimo, né? Há mais ou menos uns 2 meses, a minha mãe estava presa porque o meu pai. E eu nunca entendi o porquê. Eu tinha uma família bem estruturada. Eu morava há 15 anos, né? Agora com o meu pai e com a minha mãe. Minha mãe sempre muito amorosa. O meu pai, ele era meio rígido comigo, mas eu acredito que era por eu ser mulher, né? Então ele era meio rígido, mas ele não deixava de ser um pai próximo, um pai amoroso, um pai que nunca deixou faltar nada, um pai que eu amava, um pai que me dava carinho, um pai que tava sempre ali. É só que conforme eu fui pegando mais idade, meu pai se tornou muito ciumento. Então ele acabou começando a me vigiar muito, sabe? Ele começou a ter crises de ciúme, ele começou a ter surtos, me proibir de sair com as minhas amigas, era da escola pra casa, me vigiava o tempo todo, monitorava meu telefone, pegava meu telefone, olhava minhas conversas, sempre deixou bem claro que eu só ia namorar com 18 anos. Ele me levava todo mês no médico para garantir que eu ainda continuava mocinha, sabe? Ele, do nada, de mais ou menos tem uns 2 anos pra cá, ele começou com esses comportamentos e eu não entendi o porquê, minha mãe também não entendia o porquê. Até que um belo dia a minha mãe fez o meu pai ir de arrasta, né? Quando meu pai estava dormindo, eu não sei o porquê. Foi um momento muito triste, porque ela mesmo se entregou, ela foi presa, disse que não se arrependeu e disse que faria de novo. E eu não entendi o porquê. Eu fiquei com muita raiva da minha mãe, porque ela acabou com a nossa família, ela acabou com a nossa vida. Ela fez o meu pai de arrasto, meu pai era um homem que eu amava, e eu fui morar com a minha avó. E minha avó se tornou minha responsável, né? Ela se tornou minha tutora. E eu não ia visitar a minha mãe, nesses 2 meses, nunca fui, porque eu não tinha interesse em visitar a minha mãe. Eu ainda tava muito magoada, eu ainda tava com muita raiva, eu ainda queria saber o porquê, mas eu não tava pronta pra poder perguntar. Então eu tinha decidido que quando eu estivesse, eu iria visitar. Eu só tinha 15 anos, eu só tenho 15 anos, eu não tava entendendo muito bem. Foi muito difícil, o velório foi muito difícil, foi tudo muito difícil. E hoje, e ainda mais ela fazer isso próximo do meu aniversário, né? Hoje eu completei 15 anos, então eu já acordei com essa carga negativa, com saudade da minha mãe, mesmo magoada, do meu pai, né? É uma tristeza muito grande, eu não consigo, assim, me libertar do luto de voltar à vida.
E hoje eu fui acordada pela minha avó e ela me entregou uma carta. Minha avó, mãe da minha mãe, ela me entregou uma carta que vinha da minha mãe. A minha família, a parte de pai, eles não me culpam, mas eles estão afastados, sabe? Alguns me mandam mensagem perguntando se eu estou bem, mas estão meio afastados de mim. Então eu tive que morar com a minha avó, que é a minha avó a parte de mãe. E aí ela me entregou uma carta, minha avó ia sempre visitar minha mãe, ela me entregou uma carta da minha mãe, dizendo pra eu poder ler. E saiu e me deixou sozinha no quarto. Eu achei que era uma carta de parabéns, de feliz aniversário e coisas do tipo. E quando eu abri a carta, que eu comecei a ler, meu mundo caiu. E na carta, no envelope, tinha xerox de conversas, né? Prints de conversas. E eu percebi que eram conversas do WhatsApp do meu pai com outras pessoas. E ali eu entendi tudo o que tinha acontecido, eu entendi o comportamento do meu pai. Nas conversas, o meu pai dizia que só estava basicamente esperando eu completar 15 anos, porque na cabeça dele, com 15 anos, eu já estaria me tornando mulher. E seria com 15 anos que eu ia começar a ter as minhas obrigações com ele. Era por isso que ele me prendia tanto, era por isso que ele passou a me monitorar da forma que ele fazia, que nenhum outro homem ou garoto podia chegar perto de mim. Todo esse tempo eu achei que era ciúme, eu achei que era coisa de pai, mas não, ele só queria ter a certeza de que eu estaria pronta para ele, de que ele seria o primeiro a me ter, digamos assim, que era o que eu tava lendo nas conversas. A minha mãe descobriu, porque ela tava estranhando muito esse comportamento dele. Ela disse na carta que tava estranhando que ele não estava procurando ela mais em requisitos de relações, de casal, né, dos dois. E ela tava estranhando muito isso. E ela foi em busca, achando que ele teria uma amante. E ela também tava estranhando esse comportamento comigo, mas meu pai sempre foi um homem muito bom, então ninguém suspeitou. E ela muito menos, ela foi em busca de uma amante e aí ela descobriu. E ela descobriu porque ele já estava armando tudo. Faltava 2 meses para eu completar 15 anos, ele já estava armando tudo. Ele tinha alugado um chalé de um amigo dele, que era um amigo que eu conhecia. Esse amigo sabia de tudo, esse amigo estava apoiando. Inclusive, esse amigo disse que fez a mesma coisa com a filha dele, nesse mesmo chalé. Por isso que ele estava alugando desse amigo, né? Já estava tudo planejado, já estava tudo arquitetado. Ele mandava fotos minhas para esse amigo. Ele falava, olha como ela já tá virando uma mulher sim, olha como ela provoca, olha como ela faz tal coisa, ela acha que eu não tô vendo. Então, assim, o meu pai, ele pretendia, sim, ter comigo. E a minha mãe descobriu e fez ele de arrasto. Ela me mandou essa carta, disse que uma das primeiras coisas que ela fez foi mandar toda a conversa pra mãe da menina, que era a mulher desse pai que disse que fez a mesma coisa com uma filha, e mandou tudo pra ela também está ciente, tanto que esse homem está preso. Mas a minha mãe disse que a dor dela foi tão grande, que o desespero dela foi tão grande, que ela não quis arriscar ele, que ela queria resolver com as mãos dela. Na carta tinha tudo, tinha todas as conversas, todas as provas. Minha mãe contou tudo resumidamente, me pediu perdão. E eu descobri no dia do meu aniversário que a minha mãe, ela estava presa porque ela tentou me proteger do pior e ela disse que não queria arriscar que ele fosse preso e que ele saísse e pudesse vir atrás de mim e dela e pudesse fazer alguma coisa comigo. E basicamente ela me disse que ela sairia, mas que se algo acontecesse comigo, ela nunca se perdoaria e era algo que nunca voltaria, né? O tempo que nunca voltaria. Então, eu chorei muito, né? Falei com a minha avó também chorou muito, minha avó também tinha descoberto recentemente. Eu não vou conseguir visitar a minha mãe hoje, mas eu tô muito ansiosa pra poder visitar minha mãe, pra poder pedir perdão a ela, dizer que eu estou do lado dela, que agora eu entendo. Em relação ao meu pai, eu senti muita dor. Já chorei muito também porque ele era o homem que eu amava, o homem que foi de exemplo pra mim durante anos. Eu nunca imaginei que ele pudesse fazer uma coisa dessa comigo. Entendo a decisão que a minha mãe tomou, talvez não fosse a decisão que eu tomasse, mas eu entendo que ela não quis arriscar. E eu só quero poder ir até minha mãe pra poder pedir perdão a ela, pra poder falar que eu tô aqui, que eu vou esperar e que agora eu vou visitar ela sempre. E é isso, essa foi a descoberta que eu tive no dia do meu aniversário. Terminei com meu namorado por conta do meu tubinhas. E detalhe, eu tinha ido morar com ele.
Eu tô rindo agora, mas na época eu chorei, tá bom? Na época eu fiquei muito triste, porque eu nunca pensei que o meu toba, ele ia virar uma pauta tão importante no nosso relacionamento, ao ponto de eu dar fim no relacionamento, sendo que eu estava com ele há 5 meses e tinha ido morar com ele. Emocionada também, né, gente? Emocionada porque ele me tirou de dentro da casa da minha mãe e do meu pai. E eu achei que seria uma ótima ideia. Eu conheci esse juriscleuso, que isso aí é um juriscleuso, menina. Numa festa que eu tinha ido, sabe aquelas festas de cidade que tem todo ano? Então, aqui onde eu morava tinha umas muito famosas. E aí, como eu morava em cidade pequena, a galera de fora, tudo vinha pra poder curtir a festa, amor. Porque a gente era cidade pequena, mas se tinha uma coisa que a gente sabia fazer, era a festa. E aí a gente conhecia os gatinhos, né? Socializava com outras pessoas de fora. E aí eu conheci esse querido, porque ele tava na roda de um amigo meu, né? A gente começou a conversar, ele pediu o meu número. E ali, amor, foi o amor da minha vida, entendeu? Eu jurei que eu tinha encontrado o meu príncipe encantado de Candura. O macho era tão bonito, ele era tão legal, ele conversava tão bem, aquele papo que fluía, sabe? Ele era galanteador, me deu um beijo e tal, pediu o meu número, me mandou mensagem no dia seguinte, a gente começou a conversar. E aí as coisas foram desenvolvendo, ele me chamou pra sair, eu fui sair com ele. A gente teve o primeiro date, o segundo date, e aí ele me pediu um namoro. Eu, completamente encantada, aceitei, ele foi conhecer os meus pais. Gente, zero defeito, caras. E aí a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, era tudo tão intenso, que ele morava sozinho. E aí ele morava numa cidade, eu morava numa outra, a gente tinha que ficar vindo de cidade em cidade. E aí eu aproveitei que eu ia começar a estudar ali por próximo, né? Que eu tinha passado numa faculdade, que era mais ou menos onde ele morava. E ele falou, olha, vem morar comigo, que não sei o quê. Eu não acho que isso nunca é uma boa ideia. Pra ser bem sincera pra vocês, eu não acho. Mas ele me deu aquele papo, bom que você economiza, que eu não sei o quê. E aí eu falei pra ele, olha, eu não acho que isso seja uma boa ideia em tão pouco tempo, mas a gente pode fazer um teste, né? A gente mora junto sim, e se eu não gostar, se acontecer alguma coisa, porque tá muito recente, a gente volta cada um morar na sua casa e continua namorando. A gente fez isso combinado e ele falou tudo bem. Até então, gente, o meu Tubinhas, ele não tinha entrado em pauta. Então tava tudo tranquilo na minha cabeça. Aí a gente começou a morar juntos e já tinha mais ou menos uns 3, 4 meses que a gente tava morando juntos. E aí ele começou, gente, ele começou a cobrar o meu Tubinhas, entendeu? Na friafação era muito bom, a gente namorava e tal, só que eu nunca tinha feito e eu nunca tive vontade, pra ser muito sincera pra vocês, eu nunca tive vontade. Então eu acho que quando uma mulher não tem vontade, não quer explorar essas áreas profundas, ela não é obrigada a explorar essas áreas profundas. E aí ele começou a me cobrar. Quando que você vai deixar eu ir, né? Nas portinhas do fundo, não sei o quê. Porque quando ele começava a ir ali pra aqueles cantos, eu tirava. E aí ele começou a tentar várias vezes, ele via que eu tirava, até que ele me perguntou com todas as palavras, né? Quando que eu ia deixar, que não sei o quê, porque ele gostava muito, e ele queria, e era pra eu dar uma chance, que era muito bom, que não sei o quê e tal. E aí eu fui e falei pra ele, tudo bem ele tentar, né? Falei pra ele que eu não me sentia confortável, que eu não queria, que talvez um dia, quem sabe, eu poderia mudar de ideia, mas até o momento eu não me sentia confortável e não queria. Gente, ele ficou com uma tromba enorme. E tipo assim, parou de falar comigo o resto da noite. Eu não acreditei que ele não estava falando comigo realmente por conta disso. E isso me chateou muito. Ali, amor, eu já tinha que ter prestado atenção nos sinais. Prestei? Não prestei. E aí ele começou a meio que continuar fazendo o que ele fazia. Tentava ir ali, eu falava não, ele deixava pra lá, entendeu? Mas todo dia que a gente ia funafar, ele tentava. E aí, do nada, menina, ele começou a me impor. Por quê? Eu não trabalhava, né? Eu vivia de um dinheirinho que os meus pais me mandavam, mas quando eu tava morando com ele, porque eu só estudava, como eu tava morando com ele, obviamente os meus pais falaram, ó, se você precisar de alguma coisa, você me fala. Mas ele era mais velho que eu, se ele te chamou pra morar com ele sabendo que você não trabalha, então, né, ele tem que arcar com os custos e tal. E aí ele meio que era o provedor de onde a gente morava. Obviamente que eu tinha os meus pais, não fui largada, mas ele era o provedor. E aí ele começou a me impor o Tubinhas de tipo assim, ai amor, tô com vontade de comer um chocolate. Aí ele falava, vai liberar? Se você liberar, eu compro chocolate pra você agora. E aí eu achava que era brincadeira, porque, né, um chocolate. Aí eu começava a rir, falava assim, ah, para de palhaçada, não sei o quê. E aí ele realmente não comprava o chocolate. Tipo, mandava mensagem pra ele falando, achando que ele ia chegar em casa com chocolate, e ele não comprava o chocolate. A primeira vez ele falou que esqueceu. Aí, acho que ele fez isso pra que eu entendesse que ele realmente iria impor isso. E aí ele começou a fazer isso. Ah, amor, tô a fim de ir no shopping. Vai liberar? Se você liberar, eu levo você no shopping, a gente vai agora, eu compro vários presentes pra você. E eu comecei a falar, não. Ah, amor, queria fazer tal coisa. Vai liberar?
Aí a minha vida, basicamente, ela começou a ser resumida a isso. Tudo que eu pedia, tudo que eu queria, eu tinha que liberar. E eu não liberava, então ele não fazia. E aí a gente começou a brigar por causa disso, porque eu falei pra ele que eu achava que era um absurdo ele fazer isso, né? Ele me impôs esse tipo de coisa, eu comecei a conversar com ele, mas simplesmente não deu jeito. E aí pra mim, a gota d'água, que eu já tava aturando isso, já tinha mais ou menos uns 3 meses, 3 meses eu era guerreira. A gota d'água pra mim foi quando a gente foi pra uma festa com os amigos nossos. E aí tava numa roda de amigo e uma amiga minha falou pra mim assim, amiga, amanhã eu vou em tal lugar, parece que ela tinha que comprar um vestido pra uma formatura, não sei o quê. Você quer ir comigo? E aí eu falei, tudo bem. Só que eu era aquele tipo de pessoa, não é que eu pedia pra ele, mas eu avisava a ele que eu ia em determinado local, até porque ele não era meu pai pra poder ficar pedindo nada a ele, né? E aí eu fui avisar ele, eu falei assim, amor, tem problema eu ir lá amanhã com ela? E aí ele virou na frente de todo mundo e quis dar uma de tipo assim, eu proíbo ela, ela só vai se eu deixar. E virou na frente de todo mundo e falou assim, você vai liberar? Se você liberar, eu deixo você ir. Só que, gente, eu estou falando aqui, você vai liberar, mas ele falava em alto bom tom. Você vai liberar o Tubinhas? E não era o Tubinhas que ele falava, não. Se você liberar, eu deixo você ir. Ele tava tão assim com isso, ele tava tão estressado com isso, que ele falou isso. E aí todo mundo pensou que era uma brincadeira e começou a rir. Só que eu não ri. E aí ele também não riu. E aí ele falou, não, gente, eu não tô brincando não. Vocês acreditam que eu estou com ela há meses e ela ainda não liberou? Eu já fiz de tudo, mas ela não quer. Ela acha que eu sou obrigada a ficar só nas portas da frente. Que eu como homem, não que eu possa querer ir na porta dos fundos. Gente, ali eu entendi que ele realmente estava falando sério. Fiquei pé da vida e falei, meu amigo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que procurar um homem pra você. Porque pra você ter toda essa fascinação, todo esse negócio com Tubinhas, não conseguir respeitar uma mulher, você tem que arrumar um homem pra você. Ou você tem que arrumar uma mulher que goste, porque eu não gosto. Levantei, fui embora, falei pra minha amiga, vou amanhã com você, mas eu posso ir pra sua casa essa noite, vou pegar minhas coisas, só tinha minhas coisas. E vou pra sua casa, que amanhã eu vou pra casa dos meus pais? Ela, não, pode sim. A gente foi pra minha casa, ele ficou lá bebendo com os amigos dele. A gente foi pra casa onde eu morava com ele. Peguei todas as minhas coisas e ele começou a ligar, falando que eu tava exagerando, que era pra deixar pra lá, que não sei o quê, que ele não ia tocar mais no assunto. Mas eu sabia que ele ia tocar no assunto. Ele me desrespeitou, me senti desrespeitada. Não quis mais. Peguei todas as minhas coisas, fui pra casa da minha amiga, terminei o relacionamento e ele ficou, você vai terminar comigo por causa disso? Vou terminar com você por causa disso. Terminei com o Jurandir, mandei ele arrumar um homem pra ele. E é isso, gente. Eu terminei por causa Eu estava passando na rua quando uma senhorinha me chamou e falou, vem aqui que eu vou ler as cartas pra você. E geralmente eu achei um pouco estranho porque é a gente que procura isso, inclusive a gente paga pra isso, né? Mas aí eu descobri que essa senhorinha vinha ser a minha vizinha. A minha vizinha de porta? Não, a minha vizinha de quarta porta. Ela morava algumas portas abaixo da minha, entendeu? 4, pra ser mais exata. Eu, a princípio, eu achei aquilo meio estranho, fiquei olhando pra cara dela, porque você imagina, você tá indo na padaria comprar um pão. E aí, quando você volta, vem uma senhora, te para e fala que quer ler as cartas pra você do nada. E eu falei assim, olha, não precisa. Nossa, super legal isso, mas não precisa. Ela olhou pra mim e falou assim, precisa. Confia em mim que precisa. Vem comigo. Ali eu já me assustei, entendi que ela queria me contar alguma coisa. Eu falei, gente, será que não é assim aleatório, não? Eu achei que tinha sido aleatório. Ela falou, fica tranquila que eu não vou te cobrar nada. Eu só quero ler as cartas pra você. Aí eu fui. Ela falou, vamos na minha casa. Eu, sem amor aos meus órgãos nenhum, fui. Até porque, gente, eu conhecia essa moça de vista, assim, né? Conhecia ela, assim, de vista e tal. Eu sabia que provavelmente ela não era nenhum. Mas também ela podia a possibilidade dela me levar pra Turquia. Existia essa possibilidade, irmão? Existia. Mas aí ela ativou um negócio em mim que era curiosidade. Que ela falou, você precisa sim. Eu fiquei curiosa. E aí, sem amor aos meus órgãos nenhum, fui pra casa da senhorinha. A casa dela, uma gracinha, sabe? Toda arrumadinha, não sei o que. Ela veio e trouxe um bolo pra gente e um cafezinho. Eu não rejeito um bolo com café. Vocês rejeitam ou não? Ela podia ter botado alguma coisa no bolo pra eu apagar? Poderia. Eu pensei nisso na hora. Bolo de laranja com café, amor. Eu falei, claro que eu vou comer. Comecei a comer ali. E ela foi lá, pegou os materiais dela, acendeu umas velas, que não sei o que, botou uma mesa bonita, colorida e começou ali. E aí, ela tirou uma carta, tirou outra carta, tirou outra carta. Eu não sei se realmente saiu isso na carta, que até o universo queria me contar, ou se ela só, assim, usou as cartas como desculpa e começou a falar. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, seu marido está pegando a sua irmã. É isso que diz nas cartas. Na hora eu congelei com o meu bolo de laranja na mão, com o meu cafezinho, olhando pra cara dela assim, desacreditada. E aí ela falou, é isso aqui que diz nas cartas, que o seu marido está pegando a sua irmã. Eu falei, não, meu Jurandir e minha irmã jamais fariam isso. Jamais. Eu falei, não, embaralha de novo que deve ter alguma coisa de errado. Ela falou, seu marido está pegando a sua irmã. É isso aqui que tá dizendo aqui nas cartas, tá bom? Em nome de Jesus, irmã, era 10 da manhã. E ela tava me contando esse chifre. 10 da manhã. E aí eu falei pra ela que ela tava louca,
Ela falou que era isso sim. Eu botei as coisas assim em cima, o café e tal, agradeci, peguei minhas coisas e fui embora. Não acreditei nela porque eu confiava no meu macho, eu tava casada com ele há 9 anos, entendeu? A minha irmã tinha se aproximado muito de mim e passado a dormir na minha casa? Sim. Foi do nada? Sim. Mas a minha irmã não faria isso comigo, entendeu? Até porque a gente era próxima, obviamente que do nada ela começou a querer ir dormir na minha casa e eu não falava não. E ela às vezes dormia na minha casa 3, 4 vezes na semana. A coisa era meio estranha. Eu fui pra casa meio tonta e não falei pra ninguém sobre isso e fiquei com aquilo na cabeça, matutando aquilo. Olhava pra cara do meu marido assim, com ódio, sabe? Assim, será que eu tô culpando ele à toa, não sei o que e tal. Aí a minha irmã não tava lá em casa, né? Eu fiquei calada, passou mais ou menos uns 2 dias e minha irmã me mandou mensagem perguntando se poderia ir dormir lá em casa. A minha irmã, ela tinha 24 anos. E ela falou, ai, irmã, tá um saco aqui na casa do papai e da mamãe, não sei o que, eu posso ir pra aí? Você sabe que eu adoro ficar com você, não sei o que. Eu falei, claro, irmão, pode sim. E eu tinha estranhado que a minha irmã, ela não trabalhava. E a minha irmã vivia aparecendo com coisa nova, sabe? Coisa diferente. Que mamãe falava pra mim que não sabia de onde estava saindo e que ela tava saindo com alguém. Que ela vivia saindo pra jantar, vivia saindo pra festas, mas que ela não falava quem era. E minha mãe, assim, como ela era adulta, também não perguntava. E aí eu comecei a ligar uma coisinha na outra, irmã. Com aquela pulguinha atrás da minha orelha, eu falei pra minha irmã assim, pode sim. Pode vir dormir aqui em casa. A gente tá te esperando, não sei o que. E aí ela veio. Ela veio durante o dia. Nesse dia era sábado, eu não trabalhava. Ela veio, a gente passou o dia junto. Eu olhava pra cara da minha irmã assim, desconfiada. E vendo que toda hora ela tava no celular. E ela sempre tirava o celular. Pra eu não ver quem tava mandando mensagem, sabe? Sempre no celular e aquilo ali na minha cabeça e tal. Até que do nada, meu marido chegou de noite. Ele falou, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa que não sei o que. Era de tardezinha quando ele chegou. Vamos sair pra jantar e tal. Aí eu achei estranho, porque ele tinha dito pra mim que tava sem dinheiro, mas toda vez que a minha irmã tava lá, ele queria agradar. Gente, ele conhecia minha irmã há muito tempo. Eu falei, tá bom. Aí eu tava deitada assim, né, descansando um pouquinho, vendo uma televisão junto com eles e tal, porque ainda tava cedo. Recebi uma mensagem no meu celular. Aí a mensagem dizia o seguinte, era da senhorinha. Como ela conseguiu meu número? Não sabemos. Ela só falou assim, finge que vai sair de casa pra pegar alguma encomenda comigo. E aí, vá para trás da sua casa, terceira porta esquerda e espere. Terceira porta esquerda era o meu quarto, irmã. Era meu quarto. Eu falei, eu não vou dar confiança pra essa idosa. Aí eu respondi pra ela, cara, me deixa em paz. Me deixa em paz, você é muito doida. Tipo, meu marido e minha irmã nunca fariam isso, mas eu tava desconfiada, só não queria dar o braço a torcer. E aí eu comecei a reparar que a gente tava na sala vendo televisão, meu marido tava sentado na poltrona, eu e ela no sofá, e tava os dois no telefone. E tava os dois de risinho, e tava os dois de olharzinho. E antes eu não percebia isso. Eu falei, gente, eu era tão burra que eu não percebia, tava tão na minha cara que eu não percebia. Falei pro meu marido, falei, amor, lembrei agora, vou ter que ir lá na Dona Elvira, inventei o nome da minha cabeça pra poder buscar a fronha que eu falei pra você que eu tinha comprado, nem tinha falado, e homem não se liga nisso, mas daqui mais ou menos umas meia hora eu volto, porque é lá no final da rua, eu vou andando mesmo pra conversar com ela, aproveito, pago ela, não sei o que, daqui mais meia hora, 40 minutos eu volto, que toda vez que eu vou, Dona Elvira me chama pra tomar café, que não sei o que. Inventei um caô, né? Que eu falei, então, deixa eu ver um negócio aqui. E aí virei pra minha irmã e falei, vamos comigo? Ela falou, não, irmã, tô com dor no pé, não vou andar não, que não sei o que, eu vou ficar aqui, vou te esperar. Eu falei, tá bom, se fosse antes eu desconfiaria? Não. Mas beleza, eu deixava minha irmã com meu marido sozinho dentro de casa. Porque era minha irmã, sangue do meu sangue, eu não, né? Fiz exatamente o que a senhora falou, saí de casa, fui pra trás da janela do meu quarto, porque era casa, atrás era rua, e era baixo, então dava pra você poder ver tudo lá dentro se as janelas estivessem abertas. E eu tinha uma regra na minha casa, que era sempre as janelas ficarem abertas pra arejar a casa, entendeu? Eu não gostava de casa fechada, tudo escuro, tudo abafado. E aí eu fiz exatamente isso. Quando eu cheguei lá, que eu fiquei lá, passou mais ou menos uns 10 minutos, chegou a senhorinha e ficou do meu lado. Ela só botou a mão pra trás assim, ó, e falou, oi, bom dia, vamos observar. E eu falei, vamos observar, confiante de que não ia acontecer. Gente, daqui a pouco entra o meu marido no quarto com a minha irmã, na maior beijação. E eles falavam assim, gente, em alto bom som, a vizinhança toda devia saber que eu sou corna, por isso que as pessoas ficavam me olhando estranho. Vamos que tem que ser rapidinho, porque ela já deve estar chegando, que não sei o que, senão ela vai desconfiar e tal, de madrugada a gente faz direito, não sei o que. E tirando as vestes, aquela loucura, e ela tá bom, não sei o que. E aí eu vi amor de camarote ali da janela, porque eles nem se deram trabalho de olhar pra rua. Meu marido e minha irmã foram fã. Eu peguei meu celular e comecei a gravar. Assim, chocada. Olhei pra cara da senhorinha e ela falou, olha, um dia eu estava passando aqui e eu vi. Mas não foi só eu que vi, muita gente viu. Inclusive,
todo mundo aqui basicamente sabe, ninguém tinha coragem de te contar, então eu tô te contando, tá bom? Espero que você tome a melhor decisão pra sua vida, não tenho nada a ver com isso. Sei que você é casada com ele há muito tempo, mas eu não aceitaria. Ela virou as costas e foi embora. Amor, eu entrei naquela casa igual um Blade. Igual um Blade. Olha, eu peguei os dois, com a boca na boticha, que eu entrei pé com pé. E aí, amor, eu só comecei a gritar, quebrei eles na... Olha, o pau torou, eu bati nele, bati nela, virou aquela confusão. Minha irmã pedindo perdão pra eu não contar pros nossos pais, porque ela sabia que nossos pais iam soltar em cima dela. E virou aquela confusão. E meu marido era um homem respeitado da igreja, tranquilo, não fazia nada de errado, que não sei o que, fiel, cheio de princípios. E espalhei aquele vídeo pra tudo quanto é lugar. Botei emoticonzinho pra eles não saírem sem veste, porque eu não queria cometer um crime. Mas eu espalhei aquele vídeo pra tudo quanto é lugar. Todo mundo descobriu, assim, do nosso convívio, que eu era corna da minha vizinhança, todo mundo já sabia. Minha mãe expulsou minha irmã de casa. Eles nem sequer ficaram juntos, que eles só estavam furanfando. E parece que eles tinham um caso há anos, desde que a minha irmã tinha 20 anos e ela tinha 24. É isso, gente. Foi assim que eu descobri que eu era corna. Eu casei e 2 meses depois me separei. E foi o casamento. Igreja lotada, muito bem decorada, festa, sabe? A minha mãe fala que eles gastaram entre 18 e 22 mil no nosso casamento. Porque era um sonho tanto meu quanto dos meus pais também. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. E os 3, nenhum casou, sabe? Os 3 tinham amigado. Então, meu pai e a minha mãe colocou o sonho deles em mim. Não, pelo menos uma filha vai casar de véu e grinalda. Então, assim, foi tudo muito bonito. E por que que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Eu vou contextualizar aqui. Eu e ele, a gente namorou 1 ano e 8 meses. E a gente ficou 8 meses noivo. Então, assim, não foi nada pá, de repente, né? Não foi por isso que acabou, não. Na nossa festa de casamento, surge ninguém mais, ninguém menos do que um ex-namorado meu. E esse ex-namorado meu, a gente teve uma história muito forte. A gente namorou durante anos. Eu tive uma gestação dele que não chegou a evoluir, sabe? Eu tive uma perda gestacional. A gente era muito apaixonado um pelo outro e acabou, pasmem, porque eu era de uma religião, ele era de outra e a gente ficou num impasse de tipo, um querendo arrastar o outro para a religião dele. E aí ninguém cedia, não existia um meio termo, a gente começou nesse embate, até que junto a gente decidiu que não dava certo, que era melhor cada um seguir o seu caminho, mas não foi por falta de amor. E ele apareceu no meu casamento porque ele já era amigo do meu irmão antes da gente namorar. Então, creio eu que através do meu irmão, ele surgiu na minha festa de casamento. E quando eu vi ele ali, já foi aquele frio na barriga e eu pensei, meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? E detalhe, o meu marido sabia dessa história, né, de um ex-namorado meu. Porém, ele não conhecia o rosto. Ele não sabia quem que era ele. E aí, na nossa festa de casamento, esse ex-namorado meu me chamou pra dançar. Eu dancei com ele e ele começou a falar coisas, né, que aquele ali era o nosso sonho, que era pra ser nós dois ali, que por causa de religião a gente perdeu tudo. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu não vou negar que deixou a minha cabeça muito mexida. Depois disso, ele sempre procurava meio de ficar me olhando durante o casamento. E, tipo, eu tentava não olhar, mas eu me pegava olhando. E aí teve um momento que tava numa mesa eu, meu marido, a minha sogra, os meus pais. Chegou uma tia minha, olhou pra ele e falou assim, Lívia, o que o fulano tá fazendo aqui? E o meu marido sabia o nome dele, porque eu já tinha comentado. E aí ele ficou muito chateado. Começou a discutir comigo e eu falei pra ele que não tinha sido eu que tinha chamado, como de fato não tinha sido. Mas ele realmente ficou tão chateado que, pra você ter uma ideia, a nossa noite de núpcias não aconteceu nada. Dormiu um para um lado e o outro pro outro. E aí a gente viajou, e ele chateado, e eu tentando convencer ele que eu não tinha chamado ele, mas ele falando assim que eu não deveria ter dançado com ele. Até que assim, tava acabando a nossa lua de mel, né, a nossa viagem para poder voltar para casa. Ele disse, não, vamos deixar isso pra lá, a gente tá na lua de mel, né, vamos zerar. E aí ele deixou essa história pra lá, a gente curtiu os últimos dias, depois a gente voltou pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pro computador, abri o meu Facebook e ver as coisas que estavam acontecendo e também postar as fotos do casamento, da lua de mel, eu vejo que tinha uma solicitação de amizade do meu ex. E
eu fechava e abria aquele Facebook toda hora para ver se aquela solicitação sumia. Porque eu não podia aceitar, mas eu também não conseguia excluir. Então eu ficava nessa. Abre o Facebook, fecha o Facebook, sabe? E olha aquela solicitação, aquela briga comigo mesmo na minha mente. E nisso, uns dois dias depois dessa solicitação, eu tinha combinado que eu ia na casa da minha mãe e eu chamei ele pra ir. Porque a minha irmã tinha poucos dias que ela tinha ganhado neném. Ela ganhou neném, a gente tava pra lua de mel. Eu ainda não tinha visto meu sobrinho pessoalmente. E aí eu já tinha combinado com ele. E aí, nisso que foi pra gente ir, ele disse que não dava pra ir porque tava acontecendo o jogo do Flamengo. E ele era flamenguista fanático, sabe? E detalhe, ele dirigia e eu não. Eu disse, então me leva lá, depois você volta. E ele falou assim que não ia dar tempo. Ou eu esperava o final do jogo, ou a gente não ia. E acabou que a gente discutiu por conta disso. Eu peguei o ônibus, fui pra casa da minha mãe de ônibus. E quando eu voltei, eu fiquei muito chateada com ele. Porque, assim, é a primeira vez, né, que eu peço ele pra pegar o carro e me levar em algum lugar e ele fala que não por conta de um jogo. Eu não sei, gente, foi tudo muito, assim, muito intenso, sabe? Mais do que deveria. E aí a gente discutiu, fiquei com raiva novamente. E isso foi meio que de desculpa pra mim, né? Falei, quer saber? Vou aceitar. E aí eu aceitei. Assim que eu aceitei, ele já me mandou mensagem e eu comecei a desabafar, né? Que a gente tinha brigado na lua de mel, que a gente já tava brigado poucos dias depois do casamento, que eu não sabia se ia dar certo. E começamos a conversar, e aí logo a gente começou a falar sobre sentimentos, do quanto a gente era apaixonado um pelo outro. E conversa ia, conversa vinha, porque assim, a gente, né, tipo, hoje, amanhã, depois da manhã, semana, 2 semanas, a gente continuou conversando, até que surgiu o assunto de, e aí, você sente alguma coisa? E eu não soube responder, porque aquela volta dele pra minha vida me pegou de surpresa. Então, eu mesma não estava entendendo o que estava passando na minha cabeça, no meu coração, sabe? Eu não sei te falar. E aí ele falava assim, eu acho que a gente deveria se dar outra chance, que a nossa história ficou inacabada. E eu falava pra ele, mas eu tô casada, né? Como que isso vai acontecer? Eu tô casada. E ele dizia, mas nada é pra sempre. Se você tá aqui conversando comigo é porque você não tem certeza do seu casamento. E depois que eu firmei em conversar com ele, eu e meu marido, a gente passou a discutir por besteira. Porque parece que eu tava impaciente com ele, sabe? Qualquer coisa que ele falava me irritava. E às vezes eu queria que ele fosse compreensivo comigo, sendo que eu não tava sendo com ele. Não sei, como se no meu inconsciente eu tivesse querendo arrumar alguma desculpa, sabe? Só que nisso, momento nenhum, eu tinha encontrado com o outro. A gente já conversava há uns 20 dias quando meu marido pegou, mas eu não tinha encontrado com ele. E aí um dia, não é que meu marido pegou. Através do Facebook dele, ele viu que eu tinha sido amiga, que eu tinha ficado amiga no Facebook desse meu ex-namorado. E aí, quando ele viu, ele veio conversar comigo, ele veio me questionar se por acaso eu estava arrependida de ter casado com ele. E aí, no começo, eu falava que não, que não, que não. Só que depois, né, porque aí a gente ficou brigando por conta disso, quando ele perguntava, eu simplesmente não respondia. E é aquilo, né? Quem cala, consente. Então, eu vi que, tipo, aquilo não tava certo, sabe? Porque eu pensei, cara, vai fazer 2 meses que a gente casou. A gente só briga. A gente não tem memória boa ainda nesse tempo de casado. Imagina se a gente viver 10, 20 anos. Como que a gente vai viver? Eu não quero isso pra mim, né? Eu quero um casamento, um parceiro que a gente vá viver bem. Claro que uma discussão ou outra vai ter. Mas só briga não dá, né? E aí, eu resolvi separar. E pra ser sincera, a minha mãe chorou mais do que ele. A minha mãe ficou mais abalada do que ele. Porque, tipo, sei lá, parece que já era uma coisa que ele vinha se preparando também, apesar do pouco tempo. Nossa, a minha mãe chorava. Ixi, a minha mãe chorou vários dias seguidos. Por que você fez isso? Por que você fez isso? E segundo ela, não foi por conta do dinheiro. Foi por conta do sonho.
que dizendo ela assim que tinha sido tão bonita, eu tinha casado assim com uma forma tão bonita, tão feliz, e a gente já namorava há mais de 2 anos, já tava junto há mais de 2 anos, e aí simplesmente acabar daquele jeito. Ela achava assim que eu tinha que ter dado mais uma oportunidade pra gente, porque casamento era daquele jeito mesmo, sabe? Então assim, minha mãe demorou a se conformar, mas é porque tinha que ser, né, gente? Eu com aquele ex, a gente conversou ainda durante um bom tempo, só que só pela internet. Acredite você ou não, a gente nunca se encontrou pessoalmente. E a gente conversava até que, tipo, sozinho, de forma natural. Essas conversas foi esfriando e acabou ficando por isso mesmo. Acabou não dando em nada. Hoje eu sou casada, tem 6 anos. Na verdade, eu não sou casada, eu sou amigada. Mas assim, dizem que fala que amigado com fé, casado é, né? Porque aquele outro relacionamento que começou com toda a pompa, como quem diz a minha mãe, não vingou. Agora, esse que a gente simplesmente decidiu, não, vamos morar junto, vamos construir uma família, graças a Deus, até agora tem dado certo. Quando eu casei, o meu marido já tinha 2 filhas, de mães diferentes. E elas sempre frequentaram a nossa casa, o pai sempre foi presente. Eu nunca proibi, obviamente, essa convivência dos dois. A mãe da mais nova, tipo, a gente nunca foi amiga, mas tinha uma relação, sempre teve uma relação civilizada, de falar sobre a menina, se cumprimentar, ok, falar em ligação se precisasse. A mais velha, a mãe dela não tirava o meu nome da boca. E como eu sabia disso? Porque, tipo, ela inventava um monte de coisa em relação a mim, com a filha dela, e ela falava isso pra família do meu marido. E isso sempre chegava nos meus ouvidos. Sendo que, gente, muitas e muitas vezes eu instigava ele, eu que, sabe, que punha frente pra ele buscar as meninas. Porque, assim, tinha os dias certos, né, das meninas ficar com a gente, mas às vezes a gente ia fazer algum passeio ou ia comer alguma coisa diferente. Eu falava assim, busca as meninas, né, ver com a mãe delas se elas podem vir. Mas era esse disse-me-disse. E aí um dia, eu cansada da situação, falei assim, quer saber? Eu vou procurar os meus direitos. Vou na justiça, vou ver o que eu posso fazer em relação a isso, porque sempre sai uma conversa diferente. E aí, no fritar dos ovos, ela foi proibida de tocar no meu nome. E todo mundo sabia disso. Deixei claro pra todo mundo, não fiz nada escondido, não. Só que depois que eu procurei a justiça, que ela foi proibida de falar no meu nome, a menina ficou muito esquisita comigo. Porque, assim, eu sempre tive uma boa relação com as duas, de tia pra cá, de abraço, de beijo, tanto que a mãe da mais nova, pra você ter uma ideia, tanto que a nossa relação sempre foi, assim, boa. Todo aniversário meu, ela comprava presente pra menina me dar. Mas aí depois disso, a menina ficou esquisita comigo. Vinha pra casa, não falava direito comigo, não queria comer nada que eu fizesse. Por exemplo, tinha um bolinho de arroz que eu fazia pra ela, que ela amava. Quase todas as vezes que ela vinha, eu tinha que fazer o tal bolinho de arroz pra ela. Ela já falava, tia, faz bolinho de arroz e tal. Nem isso ela queria comer. E eu ainda comentei com meu marido, eu falei assim, nossa, ela não tá certa, ela tá estranha. E ele, não, que ela só deve estar chateada, mas já já isso aí muda. Mas ela vinha uma vez, passava, vinha de novo, e a menina esquisita daquele jeito. Não comia nada que eu fizesse. E aí um dia eu liguei pra mãe dela. Falei assim, escuta, por acaso, depois de que eu fui na justiça, né, que eu ganhei o direito de você não tocar no meu nome mais, você tá fazendo a cabeça da fulana? Não, porque depois disso ela tá muito esquisita. Tá sempre de cara amarrada comigo. E ela mal me respondeu. Disse que não tinha obrigação de me dar satisfação da vida dela, não. Eu falei, pois bem. Procurei a minha sogra. Expliquei o que estava acontecendo. Todo mundo da família sempre soube da minha relação com as meninas. Então, a minha sogra decidiu ter uma conversa com ela. Porque pra minha sogra, ela ia se abrir. Gente, vocês sabem o que a mãe dela tava fazendo? A mãe dela tava fazendo a cabeça dela contra mim. E a mãe dela falava assim pra ela não comer nada que eu desse pra ela, porque eu tava tentando a menina pra poder mandar ela de arrasta. Vê se tem cabimento. Uma mãe fazer isso com a cabeça de uma criança de 10 anos, torturar a cabeça de uma criança de 10 anos desse jeito.
E daí a minha sogra disse que conversou muito com ela, falou assim pra ela que não era assim, que a mãe dela tava com raiva, porque, né, tinha acontecido e tal e tal. E aí a minha sogra foi explicando com muita paciência e depois foi procurar a mãe dela. Colocou a mãe dela abaixo dos cachorros e falou assim que era pra ela desfazer aquilo da cabeça da menina e que se ela soubesse de novo que ela estava fazendo aquilo, ela mesma ia dar queixa e ainda por cima ia procurar o juizado menor, o conselho tutelar, porque aquilo que ela estava fazendo na cabeça da menina é muito errado, além de ser alienação parental, né? E aí, depois disso, não sei mais o que a minha sogra falou, se foi só isso que de fato ela me contou, que acabou. Nunca mais tocou no meu nome. A menina voltou à relação que a gente tinha antes. Também nunca perguntei, porque não acho isso certo, né? Ai, tentar fazer a cabeça dela contra a mãe dela, não. Se a minha sogra foi lá, resolveu, pra mim era o que importava, né? Que resolveu e ponto final. E a nossa relação voltou a ser boa, da gente viajar junto, porque, tipo assim, ó, todo ano nas férias, a gente sempre viajou e levou as meninas com a gente. Só que depois disso que aconteceu, né, que eu tinha prestado queixa da mãe dela, nas próximas férias ela nem queria ir com a gente. Então foi daí que eu tive mais a certeza que a mãe dela estava fazendo a cabeça dela. Mas enfim, que, né, graças a Deus que tudo se resolveu aí, graças a Deus e a minha bendita sogra. Hoje as duas são maiores de idade, a minha relação com elas é super boa, dos irmãos também delas, né, com os nossos filhos. E até hoje a relação da gente com a mãe da mais nova, né, depois de tantos anos, é uma relação amigável, tudo ok. Agora com a outra, nunca. Com aquela lá não tem jeito, não. Uma vez eu quase arranquei o do meu namorado por ciúmes, e não é no sentido literal, sabe? É o que de fato aconteceu. Eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Eu tentava me controlar, às vezes eu punha na minha cabeça que eu ia me controlar, mas era mais forte que eu. Quando eu percebia, eu já tava surtando, já tava com ciúme, já tava brigando com qualquer pessoa. Tanto que os meus namorados não ficavam comigo 6 meses, porque não aguentava, né? A pessoa começava a namorar comigo e a vida dela automaticamente virava um inferno. E com esse namorado foi ainda pior, porque eu já tinha namorado com ele antes. Só que quando eu namorei com ele, eu tinha de 13 para 14 anos. Então, assim, eu era uma pessoa mais normal, digamos assim, né? E aí a gente se reencontrou anos depois, eu já tava com 25 anos, né? E a gente voltou a... Na verdade, começou a namorar, né? Porque a pessoa com 13, 14 anos ainda é aquele namoro muito imaturo. E, cara, eu me apaixonei por ele muito rápido. Eu me tornei dependente emocional. E pra mim, se ele terminasse comigo, eu não conseguiria viver, sabe? Pra você ter noção, eu já cheguei a tentar uma das vezes que a gente terminou. Só pra você ter uma noção da intensidade das coisas. A família dele era uma família que gostava muito de farra. Se caísse um pingo de chuva do céu, era motivo de fazer uma festa para comemorar. E assim, na casa de todo mundo, de uma irmã dele, dos pais dele, de uma tia dele. E eu embarquei nessa, porque a gente namorava, né? Então eu tava sempre com ele. Só que nisso, eles bebiam só socialmente, né? Só nessas festas. E eu não. Por eu começar a beber todo sábado, todo domingo, eu fui aprendendo e daí eu comecei a beber sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, sabe? Eu fui ficando dependente do álcool. E aí eu passei, se eu tava triste, eu tinha que beber, se eu tava feliz, eu tinha que beber. Gente, virei alcoólatra, né? O que piorava ainda mais as minhas crises de ciúme. E com ele, as minhas crises de ciúmes era mais frequente e mais forte ainda. Gente, se a gente saísse junto para um shopping e uma mulher olhasse para ele e eu cismasse que ela tava olhando demais, eu já saía nos tapas com ela porque ela tava dando em cima dele. Chegava a ponto dele não querer sair comigo porque assim, gente, dá para entender, né? Ele tinha medo e tinha vergonha. E eu falo que apesar da gente não ter ficado junto mais, ele me amava, porque se ele não me amasse de verdade, ele não tinha ficado comigo tanto de tempo que ele ficou com tudo que ele passou. E aí era sempre assim, sabe? Eu olhava pra ele, saía nos tapas, sempre, todo lugar que eu ia com ele, arrumava encrenca com alguém, porque alguém tava dando em cima dele.
Teve uma vez que a gente foi pro lago com a família dele, porque era um lugar que eles gostavam muito de ir para poder beber também, e eu fui. E eu já saí bebendo, né? Porque a gente foi pra casa deles, o pessoal começou a beber dali e a gente já foi bebendo. Mas se eu não tivesse bebendo também, gente, eu era ciumenta de qualquer jeito. E aí, gente, tava todo mundo tão feliz lá, até que uma cunhada dele brincou. Ela virou pra ele, os dois brincando, sei lá o que, ela virou pra ele, chamou ele de mole. Só que não foi no sentido literal. Eles tinham essa espécie de brincadeira entre eles. Mas na minha cabeça, o que eu pensei? Ela tá desafiando ele, chamando ele de mole, pra ele mostrar pra ela que não é, né? Que ele dá conta e ficar com ela. Isso tudo tramou na minha cabeça ali. Eu virei pra ela e falei assim, por acaso você tá querendo dar pra ele? Vem cá. E fiquei cega. Quando eu caí em si, que o pessoal conseguiu me tirar de cima dela, a mulher estava na carne viva. Porque lá na beirada do lago é só cascalho. E eu esfreguei tanto essa mulher no cascalho, esfreguei tanto ela, que o couro foi arrancando, sabe? Ali todo mundo voltou para casa. A família dele criou raiva da minha cara. A família dele não me aceitava mais, né, namorando ele. E ali ele terminou comigo. E eu implorando pra ele, não faz isso, e ele não quero mais, eu já falei, você é doida, você tem que se tratar. Eu te avisei que eu não ia aguentar isso mais. E aí o que eu fiz? Eu enterrei a cara na cachaça. Comecei a beber dia e noite, pra não ver, sabe, que eu tava sem ele. Porque aquilo era uma dor que eu queria ir de arrasta. Quando eu ligava pra ele, ele não me atendia, beber pra não fazer coisa errada comigo. E aí eu invernei tanto a cara a beber, que eu passei quase 10 dias sem aparecer na empresa. Fui mandado embora, óbvio, né? E eu sempre humilhando. Pelo amor de Deus, volta comigo, eu juro. E aí o que acontece? Eu consegui ficar uns dias sem beber. Procurei ele. Prometi pra ele, falei assim, ó, eu vou procurar um tratamento. Agora eu sou outra, eu vou pedir perdão pra sua cunhada. Eu sei que eu errei, que eu nunca mais vou fazer isso. E eu sou outra, eu mudei, sabe? Eu sei que, gente, eu prometi tanto pra ele que eu era outra, que eu não era aquela mais. E como eu falei pra vocês, ele era apaixonado, sabe? Porque senão ele nunca ia aceitar voltar comigo depois dessas coisas. E aí a gente voltou. E eu fazendo de tudo pra tentar me controlar. Mas é como eu sempre falo, era uma coisa mais forte que eu. Quando eu via, tipo, me cegava o ciúme, sabe? E nisso, ia até a festa da melancia no interior. E ele já me chamou uns dias antes. E eu não queria ir justamente por isso. Porque eu mesma fiquei com medo de não me controlar. Porque é uma festa que, como tinha vários shows sertanejos, tinha muita gente, muita mulher bonita. E eu mesma não estava confiando em mim. Só que ele ficou insistindo, vamos. E eu, vamos. Eu saí tentando convencer a minha cabeça que eu ia me controlar. Chegando lá, eu já fiquei meio assim, porque tinha um monte de mulher bonita e todo lado que ele olhava, eu olhava pra ele, se ele tava olhando as mulheres, sabe? E aí nisso, quando começou o primeiro show, eu peguei o braço dele e coloquei ele pra me abraçar. Eu enxerguei ele pegando na bunda da mulher que tava assim na nossa frente. Sabe? Eu imaginei isso, ele pegando e tipo, pegando mesmo e disfarçando. E aí eu surtei. Comecei a bater nele, a unhar ele, a chamar ele de tarado. E ele, que é isso? Você tá doido? E eu falando pra ele que ele tinha pegado na bunda da mulher da frente. E, gente, eu gritava tanto, eu batia tanto nele que começou a juntar a gente ali pra bater nele também, em tempo dele ser linchado no meio daquele tanto de gente, sabe? Eu batia, eu rasguei ele todinho na unha. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou embora, sua louca, eu vou embora. E saiu. Saiu em direção a pegar o carro pra poder voltar pra casa. E eu fui gritando atrás dele, volta aqui, seu desgraçado, tarado, atrás dele e tal. E aí nisso ele entrou no carro e eu entrei no carro também. Aí eu peguei, no que eu entrei no carro, eu coloquei o cinto, ele falou assim pra mim, eu vou te levar porque eu te trouxe, mas chegando lá, você não é nada minha mais. E a gente foi discutindo. Só que quando chegou num ponto do caminho, eu falei pra ele encostar, e ele morrendo de medo, ele, você tá doido? Eu falei assim, encosta. No que ele encostou, eu fui pra beijar ele.
E ele não queria, sabe? Ele não queria de jeito nenhum, porque ele tava muito nervoso comigo depois do que eu tinha feito. Só que eu fui insistindo, até que ele cedeu. E nisso eu beijei, mas eu tava com muita raiva, eu tava cega, gente, eu tava fora de mim. Né, deixei ele lá achando que ia acontecer alguma coisa, tirei a calça dele e quando eu abri a calça dele, eu mordi. Gente, mas eu mordi com muita força mesmo, vocês não estão entendendo? Eu não sei como que eu não arranquei. E aí ele deu aquele grito, começou a gritar que eu era louca, me deu até um safanão assim, mas pra me tirar de cima dele mesmo, e aquilo saía tanto sangue. Tanto que a gente teve que ir pro hospital mais próximo. Ele dirigiu pro primeiro hospital que ele achou, foi o que ele foi. E aí ele levou alguns pontos, teve que fazer tratamento com antibiótico, só que ele não ficou internado não. Mas mesmo recebendo alta, ele falou pra mim que não ia me trazer de volta, que eu ligasse pra alguém me buscar, que ele não ia entrar dentro do mesmo carro comigo mais. Tive que ligar pro meu pai, pedir socorro, expliquei mais ou menos a situação. E a partir dali ele criou raiva da minha cara. Ele se some da minha vida. Ele não quis mais, sabe, nem olhar na minha cara. Foi quando eu aceitei, né, porque minha mãe vivia falando que eu precisava internar, que eu precisava de ajuda, eu precisava fazer um tratamento, e eu nunca aceitei, sabe? Eu não me via assim. Eu sabia que eu era descontrolada, mas pra mim, tipo assim, eu mesma ia conseguir, sabe? Não, é só eu focar que eu vou conseguir me controlar. Mas nesse dia, quando eu caí em si, que eu voltei pra casa com meu pai, eu entendi que não, que sozinha eu não ia conseguir me controlar. E aí eu internei pra poder tratar o alcoolismo e o psiquiatra começou a investigar e tratar também essa questão desse ciúme possessivo, dessa dependência emocional tão forte. E quando eu saí da clínica, eu continuei fazendo acompanhamento, fazendo tratamento psiquiátrico, e foi aí que a gente chegou no diagnóstico de borderline. E aí explica tudo, né? Explica todo o meu histórico com os meus relacionamentos. Comecei a fazer tratamento, faço tratamento, não posso de jeito nenhum ficar sem. Faço tratamento com o psiquiatra, faço acompanhamento com o psicólogo. Não vou dizer que é fácil, mas depois que eu descobri, né, esse diagnóstico, que eu passei a me tratar, digamos que eu consigo levar uma vida mais normal, né? Hoje eu tô noiva, eu tenho sim ciúmes, eu não vou dizer que não, mas é um ciúmes mais normal, não é aquele ciúme doentio, aquele ciúme possessivo, né, que me fez chegar num ápice daquele que eu cheguei. Eu era bem chatinha com comida, bem chata mesmo, sabe? Eu quase não gostava de nada mesmo. E a minha mãe, ela não tinha muita paciência com isso, não. Várias vezes ela me obrigava a comer as coisas. Por exemplo, fígado, jiló, couve. E chegava vezes de eu vomitar por conta disso. Quando foi um dia, a minha mãe me obrigou a comer uma carne de porco, porque toda vez que a minha mãe fazia alguma carne, ela tinha que fazer alguma coisa separada pra mim. Porque eu era muito enjoado, principalmente com carne. Então eu comia mais uma linguiça, uma salsicha. E aí nesse dia, ela tinha feito uma carne de porco e eu fui lá e coloquei arroz e feijão no meu prato. E ela falou pra eu ir lá e colocar a carne. E eu falei pra ela que ela sabia que eu não gostava de carne de porco. Pois a minha mãe foi lá, colocou um pedaço de carne de porco no meu prato e me obrigou a comer. E naquilo, eu vomitei. Quando foi no dia seguinte, na sala de aula, eu acabei contando isso pra professora. Eu falei que, né, eu não gostava de comer certas coisas e que ontem, né, no caso do dia da história que aconteceu, a minha mãe tinha me obrigado a comer carne de porco e eu acabei vomitando. A professora, na hora, no exato momento que eu falei, ela falou assim que queria falar com a minha mãe. E eu até perguntei por que eu fiz. Ela falou assim, não, eu quero falar com a sua mãe. E na hora eu já percebi a merda que eu tinha feito. Falei, a minha mãe vai me mandar de arrasta. Na época eu tinha 11 anos de idade. Na hora que a minha mãe, né, descobriu o que eu fiz, que eu falei demais, a minha mãe vai me mandar de arrasta. E aí a professora falou assim, ó, amanhã eu quero a sua mãe aqui. E aí o que eu fiz por medo? Eu passei a não entrar pra escola. Tipo, todos os dias eu arrumava, ia pra escola, mas eu não entrava. E isso durou uma semana inteira. Quando foi na quinta pra sexta, se não me engano, alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente os dias.
Eu sei que a professora falou para uma colega minha ir na minha casa e ver o que estava acontecendo, por que eu não estava aparecendo mais na escola. E nisso ela foi. E quem atendeu ela foi a minha mãe. E ela falou pra minha mãe, a professora quer saber, né? Porque que ela não tá indo pra escola, tem uma semana que ela não vai pra escola. Minha mãe falou assim, quê? Uma semana que você não vai pra escola? Pra onde você tá indo então? Que todo dia você tá saindo aqui. Gente do céu, pra eu sair daquela situação, não tinha jeito. Minha mãe me pegou, me levou na escola, procurou essa professora pra conversar e foi saber o que estava acontecendo, né? E aí a professora pegou e falou, eu queria saber o que aconteceu, o que a senhora fez com a senhora, o que a senhora fez com ela, porque a última vez que ela esteve aqui na escola, ela contou que a senhora forçava ela a comer as coisas, que ela chegava a vomitar, e aí eu pedi para falar com a senhora e simplesmente ela desapareceu. Gente, nessa hora eu podia cortar em mim, que eu acho que não saía uma gota de sangue, de tanto que eu tava amarela, pensando que quando a gente chegasse em casa, a minha mãe ia sim me mandar de arraça. E aí as duas começaram a bater boca. A minha mãe falando assim que era minha mãe, que ela que sabia o melhor jeito de me educar, que ela tinha feito aquilo sim e ela ia continuar fazendo até eu aprender a comer. E a professora batendo boca, falando assim que ela não tinha direito de fazer aquilo comigo simplesmente por ela ser a minha mãe, que aquilo era errado, que se ela denunciasse para o conselho tutelar, a minha mãe ia ter que responder. E eu sei que no meio desse disse-me-disse das duas, eu comecei a ficar tão nervosa que a minha barriga começou a doer. E aí eu comecei a, sabe, a tentar segurar e a barriga revirar, começar a doer. E aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, vou no banheiro. Virei para poder ir no banheiro. No que eu virei para ir no banheiro, a minha mãe segurou no meu braço e falou assim, você não vai sair, você vai ficar aqui. Porque ela pensou que eu só quisesse, correr daquela situação. Mas eu realmente estava ruim. E eu pedi de novo, mãe, deixa eu ir no banheiro. Minha mãe falou assim, você vai ficar aqui. Gente, quando a minha mãe falou o último, você vai ficar aqui. Eu só tentei segurar, mas deu aquela dor que você chega assim, a arrepiar de tanta dor. E eu simplesmente não consegui segurar e escorreu na minha perna abaixo. No que escorreu na minha perna abaixo, a minha mãe percebeu, que ela sentiu. Minha mãe deu uma olhada assim pra mim, eu tava com muita vergonha, queria até chorar. Minha mãe falou assim, vamos embora, depois eu volto e converso com a senhora, que no caso era a professora. E nisso, a professora segurou no meu braço, falou assim, a senhora não vai tirar ela daqui não, a gente vai resolver. Porque a professora pensou que a minha mãe estivesse tentando me tirar dali pra, me surrar. E eu, meu Deus, e aí nisso eu comecei a chorar. No que eu comecei a chorar, a professora perguntou se eu tava com medo, né? Se a minha mãe ia me bater. E eu falei que não, que eu queria ir embora pra casa. E ela falou que não ia me deixar sair dali. Foi até que a minha mãe não viu saída, me virou de costas pra professora e só mostrou aquela situação. E aí a professora deixou a gente pra casa. E, gente, da escola até em casa, eu fui chorando. De vergonha da professora ter visto aquilo, porque eu já com 11 anos, e de medo das pessoas estar vendo aquilo na rua. E certamente as pessoas viram, né? Porque minha calça atrás estava toda cagada, literalmente. Acabou que a minha mãe ficou com tanta dó daquilo que tinha acontecido, que ela nem me bateu. E, gente, foi por dó, porque eu conhecendo a minha mãe do jeito que eu me conheço, eu sei que naquele dia ela teria arrancado meu couro. Mas ela simplesmente sentou comigo, conversou, explicou, minha filha, você tem que pensar para você falar as coisas, né? Porque olha só o que aconteceu e tal. Mas assim, ela não me bateu. E voltando para a escola, minha mãe me levou, a gente conversou, eu conversei com a professora, expliquei que não era tão assim também. E a professora acabou deixando por isso mesmo, mas deixando bem claro para minha mãe que se ela soubesse que eu tinha vomitado por conta de comer as coisas à força, que ela ia sim acionar o conselho tutelar. Mas olha, aquele dia eu passei tanto arroxo, tanto apuro, tanta vergonha, que pra mim eu acho que foi até meio que um tratamento de choque, sabe? Eu mesmo fui aprendendo a experimentar as coisas, pouco a pouco fui aprendendo a comer as coisas, sabe? Aprendendo a, tipo, pelo menos dar lugar
né, dar oportunidade para conhecer os sabores, que era coisa que eu não fazia para saber se eu gostava ou não. Só que, ó, atenção, não tô falando que isso é certo de fazer, pelo contrário, eu acho isso errado. Só tô falando que o trauma daquela situação foi tanto que parece que na minha cabeça eu tinha só, eu não quero nunca mais ter possibilidade de passar aquela situação.